Se você se interessou por esse vídeo, então você já ouviu falar sobre cultura do cancelamento. Ela está na moda nos dias atuais, principalmente aí quando se fala de BBB Brasil. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa fala alguma coisa que ninguém gostou de ouvir, o público não aceita muito bem e eles querem cancelar essa pessoa. Ou seja, eles deixam de seguir a pessoa, não consomem mais o conteúdo que ela está trazendo. E algumas pessoas passam do grande amor de seguir aquela pessoa porque ama pra caramba pro ódio eterno. Eu odeio aquela pessoa, ou seja, os haters. Espero que nenhum apareça aqui nesse vídeo. Muito obrigado se você não apareceu ou se preferir algo melhor, como não falar nada, não precisa disso não. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com educação física escolar? O que isso tem a ver com esse canal? Eu garanto que tem muita coisa a ver, mas não é bem assim muito óbvio. Mas se você assistir esse vídeo até o final, eu acredito que você vai entender o que eu quero trazer. E se você ficou curioso ou curiosa, então vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Munhoz para o canal da Educação Física. E nesse vídeo eu pretendo fazer uma relação da cultura de cancelamento com a educação física escolar. Será possível? Se você conhece um pouquinho da história da educação física, já deve ter ouvido falar que sua primeira expressão na escola aqui no Brasil foi através do movimento ginástico europeu. Eu tenho até um vídeo que fala um pouquinho sobre esse movimento ginástico europeu e eu vou deixar aqui o card em algum lugar dessa tela. Depois você assiste, tudo bem? Aqui no Brasil, o que se adotou foi a ginástica francesa. Mas no século XIX, com as Olimpíadas modernas e também com a popularização do futebol aqui no Brasil no século XX, quem foi o grande protagonista nas escolas foi o esporte. E sua popularidade fez surgir na política pública aqui do Brasil as secretarias do esporte, departamentos de esportes, entre outros. O esporte era o astro da vez, o grande influencer no início do século XX. Mas no final deste século surgiu um movimento contrário e crítico com a forma com que o esporte estava sendo incluído na escola. Era o esporte de rendimento diretamente inserido na escola. Aquela coisa de revelar talentos, achar os atletas que estão ali entre os seus alunos. Ou seja, o problema ali naquele momento não era o esporte, o problema era a forma com que o esporte estava sendo inserido na escola. Mas muitas pessoas não entenderam isso, achavam que o esporte era o grande vilão. Então muitos professores, diante disso, cancelaram o esporte nas suas aulas. Muito parecido com o que acontece hoje nas redes sociais. Mas vamos fazer uma pausa aqui, que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Eu não defendo que aquelas pessoas que falam merda nas redes sociais, que defendem o racismo, o nazismo, um monte de ismo negativo que só traz a nossa sociedade pro pior, que essas pessoas não devam ser canceladas. Eu acho que o cancelamento dessas pessoas que fazem tão mal para nossa sociedade precisa sim acontecer. Eu sou a favor de melhorar a qualidade das redes sociais e trazer pessoas assim não é interessante, ela só vai piorar a nossa situação. Mas em alguns casos, o que acontece é um grande exagero. É mais uma expectativa que não foi atendida. Pessoas que não se sentem representadas por aquele influenciador e querem cancelar ele. Recentemente eu tenho ouvido muito falar sobre essa questão do cancelamento e tenho assistido alguns vídeos, algumas pessoas falando sobre isso. Uma delas, que eu achei muito interessante, foi a Viviane Mosé. Eu vou deixar o link depois aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser ver o vídeo dela. É bem longo, mas vale bastante a pena, falando um pouquinho sobre essa questão do cancelamento. Mas eu vou tentar trazer o que eu entendi desse vídeo pra gente continuar o nosso raciocínio aqui. O que eu entendi lá é que muitos influenciadores, eles têm muito poder, muitos seguidores. Isso faz com que as pessoas que não se sentem representadas por elas fiquem incomodadas. E que no futuro a tendência é não ter mais essas ilhas de grandes influenciadores que influenciam milhões e milhões de pessoas. A tendência é que os influenciadores sejam menores, eles não tenham influência por tantas pessoas assim, que tem aí uma diversidade maior de pessoas falando e uma diversidade de discursos sendo ouvidos, e não só aquelas pessoas, aqueles grupos. Fica aí a dica, se você tem uma coisa para falar que é importante, que é interessante para as outras pessoas, por que não trazer ela também para as redes sociais? Eu acredito muito naquela ideia de que a gente tem que ocupar os espaços. Mas um ponto que eu quero estar trazendo aqui é que cancelar as pessoas só porque ela não pensa da mesma forma que você, só porque você acha que ela não te representa, que aquilo que ela está trazendo não é interessante para você, não é a melhor opção. Deixa aquelas pessoas que se interessam por ela, seguir ela, fazer isso. Se ela não está trazendo nada para agredir outras pessoas,
Se ela não tá fazendo nada que faça com que as pessoas se matem, nem nada desse estilo, por que não coexistir com elas e parar com esse negócio de querer cancelar todo mundo? E eu trago a história da educação física aqui para nos ajudar a refletir sobre isso. Porque teve vários efeitos negativos quando demonizaram o esporte da escola e cancelaram ele das aulas. A crítica estava direcionada ao esporte de rendimento, aquele que quer trazer os talentos, que visa somente a competição, mas existe um outro esporte, o esporte da escola, o esporte na escola, e a forma com que a gente pode problematizar ele, que as pessoas não levaram em consideração quando fizeram esse cancelamento. E muitos professores, sem saber o que iam colocar no lugar do esporte, porque não tinham uma outra proposta na época, o que eles aprenderam na faculdade não ajudavam eles a enfrentar esse problema que acontecia naquele momento. E essas pessoas simplesmente começaram a usar o rola-bola. Lógico que bons professores eles continuaram buscando, eles acharam alternativas, alguns deles até continuaram trazendo o esporte, mas a regra não foi essa. Na época que eu fiz o ensino fundamental, as aulas de educação física aconteciam no contraturno, no horário contrário, então eu estudava à tarde, de manhã eu tinha aula de educação física. E além disso, era separado os meninos das meninas. E a professora, diante disso tudo, e eu acredito também, aquela coisa de não querer dar aula, de não querer trabalhar, o que ela fazia? Ela dava bola, o famoso rola-bola. E era bola de futebol para os meninos, vôlei e handball para as meninas. A professora era simplesmente a dadora de bola, a trocadora de lâmpada, a arruma tudo na escola, vem aqui me ajudar, faz alguma coisa desse sentido. Como ela não dava aula e ela não estava se preocupando com o que ela ia fazer na aula de educação física, ela tinha bastante tempo para fazer as outras coisas. Mas, felizmente, algumas propostas apareceram ao longo do tempo. Em 1992 tivemos o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do coletivo de autores, que eu tenho até 2 vídeos aqui falando um pouquinho sobre esse livro, que trouxe uma outra forma de pensar a educação física. Falando não só do esporte, mas sim, o esporte estava lá incluso. Ou seja, ele não era o problema, viu? Mas também jogos e brincadeiras, atividades rítmicas expressivas, lutas, ginástica e capoeira. Em 1995 tivemos aí o PCN, Parâmetro Curricular Nacional, que também ia além do esporte, mas tinha sim o esporte, olha ele aí de novo. E você ainda pode encontrar alguns currículos que são bem esportivistas, tecnicistas e até alguns dadores de bola ainda. Quem conhece educação sabe que é um projeto de médio e longo prazo, não é uma coisa para ontem. Apesar de que precisa mudar para ontem. Mas hoje a diversidade é a regra. Mesmo que o Quarteto Fantástico ainda é o que mais aparece nas aulas de educação física. Futebol, handball, basquetebol, voleibol. A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, de 2017, traz como unidades temáticas o esporte, olha o nosso amigo aqui de novo, ginástica, danças, lutas, jogos e brincadeiras e práticas corporais de aventura. E da mesma forma que esse cancelamento do esporte, ele trouxe aí depois alguns frutos positivos e abriu espaço para a diversidade, eu acredito que esse movimento nas redes sociais também vai melhorar a qualidade da própria rede social. Só não precisa entrar no vácuo que a educação física entrou quando ela cancelou o esporte. Afinal de contas, como eu falei várias vezes nesse vídeo, o esporte não era o problema, mas sim a forma com que ele era trabalhado. E a gente não pode simplesmente mudar de alguma coisa para nenhuma outra coisa. A gente precisa ter uma proposta, uma sugestão. E você não precisa odiar aquela pessoa só porque ela não te representa ou porque você não gosta dela simplesmente. Se o que ela fala não ofende ninguém, se ela não tá defendendo a morte das pessoas, se ela quer a morte das pessoas, se ela não é esse tipo de pessoa, vale a pena deixar ela de lado, você para simplesmente de seguir e deixa aquelas pessoas que se identifiquem com ela seguir ela. Mas como eu já falei antes, e eu quero enfatizar aqui novamente, eu defendo muito que aquelas pessoas que têm bons conteúdos, que têm boas práticas para estar compartilhando com outras pessoas, que elas entrem nas redes sociais, que façam conteúdos, tenham aí um canal no YouTube ou em outras redes sociais, não tem problema, mas vamos ocupar esse espaço. Vamos ajudar a resolver o problema e não ser o problema, ficar atacando as pessoas, jogando pedra nem nada do estilo. E se você acredita que o canal da Educação Física ele tem aí uma mensagem interessante que vale a pena ser compartilhada, compartilhe então esse vídeo com os outros professores, principalmente com aqueles professores que estão aí nas redes sociais, querendo fazer aí os seus conteúdos e tá precisando daquele incentivo para continuar. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!